Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Polêmica. Nós estamos aqui com o promotor de justiça José Luiz Pimentel. E dando sequência à nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre uma outra coisa que às vezes o leigo, que não milita como advogado, nem como promotor, nem atua como magistrado, nem como serventuário, consegue entender que às vezes é a demora que o Estado tem de dar uma resposta àquela pessoa que está pedindo aquela ajuda, que está solicitando um amparo do Estado. O senhor, como promotor público, como o senhor vê essa demora exacerbada de uma resposta para o consumidor, de uma resposta para uma mãe que espera a punição por um filho que foi assassinado, de uma batida de carro em que você fica anos tentando aí um ressarcimento por dano material? Como que o senhor, como promotor, que às vezes quer até atuar com mais celeridade, mas não depende só do senhor para que isso possa resultar em uma contemplação maior da sociedade? Eu vejo com tristeza. Isso é um problema a ser atacado por muitas facetas. Existe uma questão estrutural, mas não se resume apenas à questão estrutural. Faltam juízes? Faltam. Faltam promotores, faltam defensores, faltam servidores. Indiscutivelmente faltam. Esses profissionais faltam. Mas talvez tenhamos que caminhar no sentido de uma ampla informatização. Talvez tenhamos que caminhar no sentido de uma excelente reforma. Temos muitos recursos. Os recursos, eles são salutares, mas talvez muitos, de forma exagerada. Reformas vêm sendo feitas, mas não têm sido suficientes. As pessoas cada vez buscam mais seus direitos, não é? E a população cresce muito, os problemas surgem. Então é um problema para ser atacado de diversas maneiras, inclusive no aspecto preventivo, evitando litígios, fazendo uma composição anterior ao processo, evitando que processos sejam ajuizados, não é? Então, são muitas as vertentes para se atacar um problema tão complexo. Passa também pelaquela concepção que o cidadão tem: eu prefiro ficar 10 anos na justiça, mas ter uma sentença condenatória, do que fazer um acordo. Por exemplo, a lei de arbitragem no Brasil, por exemplo, é uma coisa praticamente que não deu certo. Concordo. Parte desse princípio de não acreditar nas composições extrajudiciais e sim esperar toda uma demanda, toda uma atuação do judiciário? Perfeito. E eu ainda lembro de uma colocação que diz que, no sentido de que justiça tardia não é justiça, não é? Eu lembro quando eu entrei no Ministério Público, eu atuei num processo que tinha começado antes de eu nascer. Aquilo me marcou, não é? Como um exemplo típico de algo que estava demorando muito. E isso não atende aos anseios da população. Uma pessoa quer receber aquilo que lhe é devido o mais rápido possível, né? Se ela espera 10, 20, 30 anos, elas às vezes não recebem aquilo. Às vezes até falecem no curso de uma ação. Luiz, com relação à figura do promotor público e da instituição Ministério Público, nós sabemos o crescimento dela com o advento da Constituição de 88, do poder conferido ao Ministério Público, considerado por uns até um quarto poder. E volta e meia nós temos aí discussões de afastar o Ministério Público do processo eleitoral, afastar o Ministério Público das investigações em loco, quando tem uma necessidade de participar, ou requerer novas provas de um inquérito. O avanço do Ministério Público, coloca para a gente o ponto positivo dele, ou se existe também alguns nódulos que precisam ser ajustados para que o Ministério Público continue sendo, de repente, um maior porta-voz da sociedade no que diz respeito ao ingresso do Judiciário. A questão eu nem vejo de forma tão complexa. A atuação do Ministério Público, seja na parte criminal, seja na parte da tutela coletiva, seja na parte eleitoral, é uma atuação que incomoda, por si só. E geralmente incomoda dois tipos de pessoas: os corruptos e os bandidos, não é? Então, o atuar do Ministério Público, ele muitas vezes incomoda um deputado, por exemplo, que foi objeto de uma investigação. Em decorrência disso, surgem projetos, surgem tentativas de reduzir o poder de investigação do Ministério Público, o poder de atuação do Ministério Público. Por exemplo, aqui em Campos, o Ministério Público sempre atuou coeso no sentido de, independentemente do grupo político, tomar as providências que tem que tomar. Então, o Ministério Público ele é apartidário. O Ministério Público não toma partido do grupo político A ou do grupo político B, não é?
E essa tentativa de cercear o Ministério Público é uma tentativa antiga, mas que, por exemplo, com o sepultamento da PEC 37, nós percebemos quais são os verdadeiros anseios da população. Nós percebemos como que a população encara o Ministério Público. Tem no Ministério Público essa entidade em que ele sabe que ele pode denunciar, que ele pode levar as provas e que as providências vão ser tomadas. Nós sabemos que, por exemplo, na questão eleitoral, de 2 em 2 anos, o país passa por processos eleitorais, seja do âmbito municipal e também do estadual. Nós sabemos que o Ministério Público, no que diz respeito à pessoa física do promotor, não pode estar em todos os lugares, em todas as zonas eleitorais. O que você espera para essa eleição, que é uma eleição de grande monta, uma eleição geral, no que diz respeito aos acessos de internet, a facilidade maior de se flagrar um delito eleitoral? Você acha que o Ministério Público vai poder se aproveitar disso para estar em mais lugares ao mesmo tempo, mesmo tendo uma estrutura pequena? Com certeza, com certeza. Essa atuação do Ministério Público no âmbito eleitoral é uma atuação... em verdade, nós somos promotores estaduais, né, do Ministério Público Estadual, mas é uma atuação por designação. Então, nós atuamos junto à Justiça Eleitoral. E, em decorrência disso, que é uma função federal, em decorrência disso, nós contamos com a ajuda da Polícia Federal, que tem sido uma grande parceira nessa apuração. E agora, mais do que nunca, como antes colocávamos, o aspecto população. Precisamos contar com a população, precisamos da denúncia se houve uma compra de votos, precisamos das denúncias quanto a quaisquer irregularidades eleitorais, seja a denúncia feita ao Ministério Público, através da ouvidoria do Ministério Público, através da pessoa discando para o número 127, mas também denunciando irregularidades junto à própria Polícia Federal, para que essas irregularidades possam ser apuradas e coibidas. Antes de continuarmos nesse assunto, que ainda teria uma pergunta, antes você colocou um pouquinho sobre a questão da PEC 37, e o nosso telespectador às vezes não conhece um pouquinho a fundo. Tem como você fazer um resumo rápido do que foi essa PEC 37? Essa PEC 37 ela foi uma iniciativa de tentar cercear, em definitivo, qualquer capacidade do Ministério Público investigar. Que fique bem claro, o Ministério Público não deseja ser titular da investigação, exclusivo da investigação. A investigação, ela é da responsabilidade da polícia, salvo melhor juízo, Constituição, artigo 144. E o Ministério Público deseja apenas e tão somente essa atividade suplementar de investigação, para suplementar, para esclarecer, para complementar algumas questões que não tenham sido esclarecidas. Isso vai dar uma tranquilidade maior à população. A população muitas vezes reclama, eu quis fazer uma denúncia sobre uma determinada irregularidade que aconteceu. Só que essa irregularidade, no determinado caso concreto, foi praticada por um próprio policial, a título de exemplo, né? O cidadão ele se sente mais confortável indo ao Ministério Público denunciar do que indo à própria polícia fazer esse tipo de denúncia. Num exemplo hipotético, como eu disse. Então, é bom que se tenha essa facilidade de acesso ao Ministério Público para que essas situações possam ser resolvidas e o Ministério Público continue supletivamente a investigar, como sempre aconteceu, como há anos acontece e sempre aconteceu. Esse era o objetivo da PEC 37, deixar a atividade de investigação exclusivamente nas mãos da polícia e não deixar o Ministério Público fazer qualquer tipo de investigação. Zé Luiz, outra questão, voltando um pouquinho da questão da morosidade que nós falamos, da necessidade de uma instrumentalização maior, enfim, nós sabemos que pelo país inteiro, os nossos agentes públicos, sejam prefeitos, governadores principalmente, às vezes são réus em ações que podem redundar na cassação de mandato. E nós assistimos, às vezes, pelo país inteiro, prefeitos e governadores terminarem seus mandatos e a sociedade não ter uma conclusão daquelas ações impostas contra eles. Até para saber que o meu político não estava certo ou até para saber que o político realmente estava errado. Fica a interrogação e o mandato acabou. O que precisamos fazer para, pelo menos, dar uma resposta dentro da gestão daquele agente público para que a sociedade possa entender que vale a pena fazer o que você colocou, denunciar, noticiar e dar subsídios ao Ministério Público para ele atuar? Aí a gente volta àquela questão da morosidade, da alteração da legislação, não é? Na busca de caminhos que possam encurtar esse processo de apuração. Nós precisamos dotar nossos órgãos técnicos de melhor infraestrutura, não é? Nossos órgãos de perícia, nossos órgãos que auxiliam na prestação jurisdicional, mesmo que indiretamente. Então, com a alteração da legislação,
com a melhora dessa infraestrutura, com o preenchimento dos cargos, que muitos estão vazios, nós poderemos imaginar um encurtamento dessa resposta da prestação jurisdicional. Não seria também, passa também para a quantidade exacerbada de recursos que a própria lei processual civil e criminal permite, ou você acha que essa questão dessa discussão de muitos recursos é apenas uma balela, não entra nesse contexto da morosidade? O direito ele trabalha com dois ideais, o ideal de justiça e o ideal de segurança. Se o direito for acelerado, nós perdemos na segurança. Se a resposta jurisdicional for extremamente rápida, nós perdemos na segurança, porque nós corremos o risco de errar, não é? Então, os recursos, eles são salutares, eles devem existir? Com certeza absoluta, mas eles precisam existir na medida certa. Se eles forem exagerados, as partes vão utilizar esses recursos e a prestação jurisdicional vai acabar extremamente morosa. José Luiz, outra questão de extrema importância é a relação do promotor com o magistrado. Nós sabemos que ações civis públicas, ações populares, em que o Ministério Público pode atuar, e há uma necessidade de uma coadunação, de um acordo, de uma relação amistosa entre promotor público e magistrado para que isso possa redundar, até porque o Ministério Público pede, ele não decide no que diz respeito ao juiz atuar. Perfeito. O que é necessário para que essa relação seja benéfica e às vezes ela não seja maléfica no que diz respeito ao resultado da sociedade? Aí existe aquela questão que é a independência funcional, não é? O bom relacionamento entre as peças, né, desse jogo complexo que é a prestação jurisdicional, o bom relacionamento ele sempre é salutar, mas todos têm que atuar com independência funcional, não é? Então, a atuação do Ministério Público ela tem que ser firme, ela tem que ser rápida, mas ao mesmo tempo desvinculada de qualquer medo ou receio de agradar qualquer pessoa que seja. Eu vou te fazer a última pergunta, que a gente ainda está chegando aos momentos finais. Queria deixar um espaço também para você fazer as considerações ou apresentar alguma coisa de importância para a sociedade, mas eu estaria errado em afirmar que hoje os pedidos do Ministério Público, as promoções ministeriais, estão na casa de 70% de aprovação com relação aos magistrados, ou seja, os magistrados hoje acatam muito mais as observações, os requerimentos do Ministério Público do que atuarem no seu livre convencimento? A gente tem dificuldade de, assim, ter essa estatística, mas talvez sua colocação tenha uma grande carga de veracidade pela questão de que o Ministério Público tem independência funcional para, por exemplo, no processo criminal, ter essa liberdade de atuar ou opinando no sentido da condenação ou opinando no sentido da absolvição. A população, às vezes... só te interrompendo, o promotor público está fazendo quase o trabalho todo do magistrado? Não pode ser assim, né? Não deve ser assim. Mas a questão que se coloca é que o Ministério Público ele não deixa, quando ele é parte, quando ele entra com uma ação, ele não deixa de ser fiscal da lei. E ao ser fiscal da lei, ele tem essa independência, essa flexibilidade de opinar no sentido da absolvição ou da condenação. Então, eu penso que talvez essa independência e essa flexibilidade do Ministério Público é que dê uma maior carga até de credibilidade quando faz seus requerimentos junto ao Judiciário. Perfeito. Nós estamos aqui conversando com o promotor José Luiz Pimentel e eu queria agradecer a você pela sua presença e que você fizesse as suas considerações finais. O Ministério Público agradece, a gente tem essa convicção de que tem que contribuir com a sociedade, prestar os esclarecimentos, estar presente nesse tipo de evento. E a minha mensagem final é no sentido de, como eu lido com adolescentes infratores, de uma preocupação em que 100% de nossas crianças estejam nas escolas. Essa é a minha grande preocupação, é um pedido que eu faço para que todos os ouvintes nos auxiliem nesse aspecto. Todas as crianças precisam estar na escola, nós vamos ter redução de criminalidade, nós vamos ter uma sociedade melhor quando caminharmos nesse sentido, e que os pais não façam... como Pilatos, não lavem as mãos na educação de seus filhos. Que os pais digam não, que os pais saibam impor limites. E aí nós vamos ter uma sociedade bem melhor. Perfeito. Nós conversamos aqui com o promotor José Luiz Pimentel e até semana que vem com mais uma entrevista.